O problema de passar um tempo afastado do YouTube é que quando eu finalmente sento nessa cadeira e ligo essa câmera para te informar dos acontecimentos da semana, já aconteceu tanta coisa que eu vou ter que passar o dia inteiro aqui nesse escritório. Então vamos rapidinho. A primeira coisa sobre a qual eu queria conversar hoje é a polêmica do Monark. Para quem não é familiarizado, o Monark é um criador de conteúdo brasileiro que começou a sua carreira ali no que eu chamaria, digamos, a velha guarda do YouTube. Foi aquele pessoal que começou no YouTube muito tempo atrás falando de game e coisas do tipo. O Monark angariou um grande espaço nessa plataforma naquele período e aí ele a abandonou por um tempo e ele se reinventou agora relativamente recentemente como podcaster, seguindo mais ou menos o vibe do Joe Rogan, que agora que eu paro pra pensar, é também um cara que criava um outro tipo de conteúdo e se reinventou como podcaster. O Joe Rogan começou como ator, ele é comediante ainda, ele foi comentarista, na verdade ainda é comentarista de lutas e tudo, e também é podcaster, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, definitivamente o maior em língua inglesa no momento. No Joe Rogan Experience, que é o podcast do comediante, ele chama as mais variadas pessoas, entre cientistas, políticos, influencers de internet, gente relacionada com tecnologia. É um programa até bastante interessante, embora o Joe Rogan seja um cara extremamente controverso por algumas coisas que ele fala. E, novamente, os paralelos entre o Flow, que é o podcast do Monark, e o Joe Rogan Experience, é impossível não fazer porque tem algumas similaridades. E é o motivo pelo qual o Monark está sendo bombardeado nas redes sociais no momento. O Monark é familiar a controvérsias por muitas das opiniões que ele coloca no Twitter e no próprio podcast, e muitas pessoas têm uma impaciência com ele porque ele parece muito tolerante com a ideia de espalhar desinformação. Esse é o cerne do problema neste momento. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: há algum tempo atrás, o Flow recebeu o Luiz Ernesto Lacombe, que é um jornalista e youtuber que tem um histórico também de certas declarações meio... Bom, uma das primeiras coisas que eu ouvi falar dele, e que já me colocou numa posição de... esse cara não é dos meus, foi quando ele criticou a Greta Thunberg, que é aquela ativista sobre aquecimento global, e ele basicamente falou que ela é, de alguma maneira, paga pelo George Soros. George Soros é um húngaro/americano que é um bilionário, ativista, e ele participa de várias causas aí, como muitas pessoas com grana fazem, que é o normal. Lobby é basicamente isso, a gente com grana dando dinheiro para tentar afetar a política. No caso do George Soros, ele se engaja com essas pautas de progressismo, contra a mudança climática e coisas do tipo. A galera conservadora, que tem ódio dessas pautas, vê na figura do George Soros basicamente o demônio na forma de ser humano. Eu reconheço que eu conheço muito pouco de quem é o George Soros, e como um bilionário eu imagino que ele não é exatamente o cara mais moral do mundo, porque eu acho muito difícil esperar esse tipo de coisa de gente muito rica. Me parece que à medida que você vai ganhando dinheiro, quanto mais dinheiro você ganha, mais filho da puta a pessoa vai ficando. Tem gente que é pioneira, que já é filho da puta antes mesmo de ter dinheiro. Mas enfim, eu não posso falar aqui categoricamente que eu defendo o George Soros ou as pautas que ele apoia, porque eu realmente não conheço tanto dele. Me parece que a galera que mais odeia ele é que sabe melhor dos detalhes sobre quem ele é. O que eu posso falar é que ele é um bilionário, é que apoia várias dessas pautas socialmente progressistas e tal. Então, o Lacombe, quando ele fala, essa mina aí é paga pelo George Soros, ele já se alinha mais com aquela galera reacionária, conservadora, que questiona a ciência, que questiona a vacina, máscara e coisas do tipo. E esse era justamente o motivo de toda a controvérsia. Nesse papo com o Lacombe, no Flow, o Monark o pressiona para perguntar quais são os problemas que ele vê com a vacina, porque ele fala que não é vacinado, não quer se vacinar e tem muito receio sobre os efeitos a longo prazo da vacina. Eu quero deixar muito, muito claro aqui que a minha opinião é: eu fui vacinado assim que possível, eu recomendo a todos que se vacinem. Os números deixam bastante claro que as pessoas que adquirem o Covid após serem vacinadas tendem a ter sintomas mais leves da doença, muito raramente precisam de hospitalização, e os casos raríssimos de pessoas que contraíram Covid ou até morreram depois da vacina, se você contrasta isso com o número esmagador de pessoas que não contraíram porque tomaram a vacina, o fato de que em regiões onde ocorre vacinação em massa o número de casos e mortes despencou, é muito evidente que a vacina funciona. É o motivo pelo qual você não tem que se preocupar com sarampo, poliomielite, por exemplo. Vacinas funcionam. Uma pessoa a essa altura do campeonato que seja contrária à vacina ou é extremamente, como é que eu posso dizer da forma mais educada, desinteligente, ou tem algum tipo de incentivo escuso para fazer isso. Eu não consigo compreender como é que alguém olha para os números
e ver como a queda em casos de mortes é diretamente correlacionada ao aumento da vacinação e ainda assim se apega a casos raros de uma pessoa que teve algum efeito colateral por causa da vacina ou contraiu o Covid e morreu após ser vacinado. Os números não mentem, os números deixam escancarados. O que negacionista gosta de fazer é pegar a exceção e fazer de conta que aquilo é a regra. Se leis antitabagistas surgissem hoje, esses negacionistas iriam falar assim, mas aquele cara que nunca fumou e pegou câncer, e a minha avó que fumou até os 118 anos e tá aí, tá entendendo? Se as leis de cinto de segurança fossem aplicadas hoje, imagina que ontem a gente não tinha e hoje se aplicaram essas leis, os caras estão falando, mas eu conheci um cara que bateu no carro e estava de cinto de segurança e morreu mesmo assim. Ou diriam coisas como, mas eu uma vez tive um acidente, não estava de cinto e sobrevivi. Eles pegam essas exceções, eles pegam evidências anedóticas, né? Ouvi falar, não, mas comigo, e aí eles acham que isso é a regra, e com isso, quando eles têm um grande palanque para se comunicar com outras pessoas, eles acabam espalhando isso, e esse é o cerne de todo o problema. Depois das suas declarações anticientíficas, no Flow, o Lacombe foi muito criticado na internet e aquele vídeo foi derrubado pelo YouTube. O Monark já tem uma briga de muito tempo com essa questão de liberdade de expressão. Como libertário, aliás, eu não sei se eu posso declarar-o como libertário, porque eu não acho que o Monark declara isso de forma explícita, pelo menos não ultimamente. Eu o interpreto como libertário, porque ele parece apoiar muitas das suas pautas, mas eu não sei se ele se descreve dessa forma. De qualquer maneira, ele fala com muitos libertários, o programa dele claramente tem muitos fãs libertários, e é uma posição comum entre os libertários, que a gente que é contrário contra a maioria, se não todo tipo de intervenção estatal. Na verdade, o libertário ele é contra qualquer tipo de intervenção, de qualquer tipo que seja. Porque, historicamente, os libertários sempre falavam que uma empresa privada pode fazer qualquer coisa, porque se você participa dessa empresa privada de alguma maneira, você está fazendo aquilo de forma voluntária. Se você não gosta, basta você não participar. Todo o ethos dos libertários é esse, associação voluntária. Você se associa com alguma coisa, se você não gosta, você para de se associar, você para de dar dinheiro para aquilo, você para de participar daquele sistema de alguma forma. A bronca deles é com o Estado, porque o Estado, através do monopólio de força, impede que você se desassocie. Você tem que pagar os impostos, você tem que seguir as regras. Essa é a treta dos libertários. E o Monark se alinha mais com esse lado do debate político, então ele é muito a favor da liberdade de expressão, que eu também sou, mas é claro com ressalvas, porque toda liberdade, todo direito tem ressalvas, nenhum direito, nenhuma liberdade é absoluta, por mais que os libertários debatam num ponto de vista de que deveria ser, eles parecem não entender a diferença entre como eles gostariam que o mundo fosse e como o mundo realmente é. A turma que é fã do Monark, do Igor e do Flow, ficou contrário ao YouTube por essa decisão de derrubar o vídeo. Acredito que o próprio canal foi bloqueado por uma semana por causa disso, né? Porque feriu as diretrizes do YouTube, que é contrário a você divulgar conteúdo que espalhe negacionismo, que espalhe dúvidas sobre a eficácia da vacina, por uma questão muito óbvia de saúde pública. Se a gente permite que o ambiente se contamine com esse tipo de discurso, isso vai causar um efeito real no mundo. E o YouTube, como plataforma, está começando, talvez tardiamente, a policiar mais isso. O Monark fez várias declarações naquela semana sobre liberdade de expressão e tal, e eu até engajei com ele ali no primeiro momento. Muita gente achou que eu estava brigando com ele, eu não tenho nada contra o Monark, já fui no Flow, embora eu acho que a minha participação ficou muito ruim, porque eu estava no Brasil na ocasião, eu não estava tomando remédio, então eu estava falando muito rápido, e eu acho que ficou muito confuso, eu fiquei até com vergonha de reassistir aquele vídeo. Eu vou pedir que eles me chamem mais uma vez quando eu estiver no Brasil novamente, para justificar a má aparição que foi lá no... Assim, pra mim, né, tem muita gente que curtiu. Mas enfim, voltando ao assunto, o Monark fez declarações sobre ser favorável à liberdade de expressão plena, e o ponto dele é que isso é muito importante para a gente como democracia, e etc e tal. Você já deve ter ouvido esses argumentos. E eu me opus um pouco ao ponto dele porque eu não entendo exatamente qual é a solução que o Monark pede. Porque ele sempre foi contra intervenção estatal. Mas nessa punição do YouTube em seu canal, não é o Estado punindo ele, é uma empresa privada que decidiu que esse conteúdo é impróprio. E o Monark aceita essas diretrizes, porque ele está participando, então se ele colocou alguma coisa lá que vai contra as diretrizes, o YouTube está, na minha visão, no seu direito de tirar aquilo do ar.
A carreira dele não foi arruinada, eles não cancelaram o cara, só aquele vídeo foi dado basicamente como um alerta de que esse tipo de conteúdo, né, você tá passando dos limites aqui. O Monark foi contrário a isso e eu falei, mas vem cá, qual é a solução que você oferece? Porque eu sei que você é contra intervenção estatal, então como você poderia forçar o YouTube a manter esse seu vídeo no ar? O que é que você sugere então? Né? Porque uma empresa vai fazer o que maximiza os lucros, sempre. E no momento pega muito mal para uma empresa aparentar passar pano para negacionismo científico, porque ao contrário de um negacionismo científico relativamente inofensivo como terra plana, negacionismo de vacina, anti-máscara e todos esses outros movimentos que surgiram por causa do Covid causam um dano real no mundo, né? E a gente teve uma discussão breve lá no Twitter, e aí ficou o pessoal que era mais ao meu favor, dando porrada no Monark, que eu acho extremamente desnecessário, a galera do Monark me xingando, e aí eu já tô acostumado também. Mas essa era a pergunta que eu senti que o Monark não respondeu de forma satisfatória. Qual é a solução que você propõe, então? Porque eu vejo algumas pessoas falando sobre acionar o YouTube juridicamente, e o que vai completamente contra a ideia do libertarianismo, da forma como eu interpreto. Se você está numa empresa privada e você não gosta daquilo, você apenas sai, procura vaga em outro lugar. Em todos os outros casos que eu já presenciei, os libertários parecem sempre estar do lado de a empresa pode fazer o que ela quiser, se você não gosta, você boicota, você sai. Né? Então, a meu ver, um libertário deveria falar, ok, o YouTube não permite isso, eu vou ter que me adequar às diretrizes. Ou então sai do YouTube e cria a sua própria plataforma, que a gente sabe que não funciona. Isso não dá certo, esses monopólios, né, surgiram entre as Big Techs, que é um termo que eles adoram usar, e realmente é verdade, né? Você tem Facebook, YouTube, a Google, e eles basicamente comandam, como o Twitter, né, o Reddit, essas grandes empresas e serviços, controlam basicamente o fluxo do discurso na internet, e eles podem decidir, é o caso agora, unanimemente, que esse tipo de prática eles não podem mais dar espaço. Né? Depois de muita controvérsia, depois de muita pressão, depois de pegar muito mal, depois de quando finalmente começou talvez a afetar a questão financeira, eles estão agora colocando empecilhos para que as pessoas usem essas plataformas para espalhar negacionismo. Onde você fica nesse debate? Você é a favor da liberdade de expressão irrestrita, como é o caso do Monark? Embora o Monark falou que ele não é tão a favor de liberdade de expressão irrestrita. Eu perguntei para ele, então, quais limites você acharia razoáveis? Não uma pergunta, tipo, de querer colocar ele na parede, nada. Eu quero realmente entender qual a posição dele pra gente partir daí. Fica muito difícil ter um debate com uma pessoa se você não sabe exatamente como ela pensa, e aí você vai ficar debatendo espantalhos, né? É bom perguntar pra pessoa diretamente o que ela pensa sobre uma questão. Mas ele não me respondeu, acho que devia estar muita gente conversando, então ele se encheu o saco daquela conversa mesmo. Mas eu fico em dúvida quais são os limites razoáveis, porque ele pareceu aceitar que deveriam existir alguns limites. Eu estava fazendo algumas perguntas lá para ele. Vou colocar o link, se eu conseguir encontrar, do nosso debate, lá, a sequência de tweets lá, você pode acompanhar. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Eu sou favorável à moderação de conteúdo. Toda plataforma que se propõe a não moderar nada vira um esgoto completo. Você pensa nos ambientes em que tem muito menos moderação ou nenhuma e tudo vale, o que vem à mente? 4chan, vem os Chans BR, vem aquele Parler, vem aquele Gab, que são basicamente o Twitter da extrema-direita, e o motivo pelo qual tende a atrair a extrema-direita é porque essas pessoas têm algumas posições extremamente impalatáveis, né? E eles só encontram espaço para verbalizar como eles pensam nesses ambientes. Consequentemente, esses ambientes são extremamente tóxicos, de gente que tende a ser muito brigona. Você vê todo tipo de absurdo nessas paradas. As plataformas não conseguem monetizar porque, por motivos óbvios, empresas não querem esse tipo de gente como seu consumidor. Então, Monark, o meu recado para você, se você estiver assistindo esse vídeo, que eu acho que não, é que, na verdade, nós como sociedade, a gente já decidiu que a gente não gosta desse tipo de coisa. Essa que é a situação. A gente não gosta dessa ideia de que tem que poder falar tudo o que quiser. Porque, por exemplo, na sua casa eu imagino que não é assim. Você vai em alguma loja, não é assim. Você vai no hospital, não é assim. Em qualquer lugar que você vai, que você está interagindo com pessoas, a gente tem que meio que concordar com uma convivência e aceitar algumas regras que talvez não é o melhor para você pessoalmente, mas a gente aceita porque faz parte da convivência em sociedade. A gente descobriu isso há milênios atrás. Toda a codificação de regras, lá do Código de Hammurabi até o termo de serviço do Twitter, por exemplo, é basicamente isso. São seres humanos concordando que a gente tem que se comportar de uma forma que é um pouco mais aprazível e as pessoas ou se adequam a essa convivência ou então vão buscar convivência em outros ambientes. Dê uma passada rápida nos outros ambientes, aí você vai entender por que essas regrinhas são necessárias. Isso é um debate assim, muito antigo, entre a liberdade total
né, e a boa convivência em sociedade. Não há como os dois coexistirem, simplesmente não há. Uma sociedade onde você pode literalmente fazer e dizer de tudo que você quer e todas as pessoas ao seu redor podem se comportar da mesma maneira, não é uma sociedade que você ia querer viver. Eu te garanto isso. Mas enfim, o que você acha? Coloca aí nos comentários. Eu tenho que gravar um monte de vídeo hoje, então eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu ia dizer que vou encerrar logo agora, mas ficou bem mais longo do que eu esperava. É isso, gente. Me siga nas redes sociais, etc e tal. E até a próxima.